Você já imaginou tomar um medicamento para o coração, para a pressão e ele melhorar outras coisas? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Um medicamento extremamente utilizado no Brasil e no mundo e os seus benefícios e usos em outras condições. Eu irei falar do propranolol. Então, se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. O cloridrato de propranolol é uma medicação beta-bloqueadora, e isso quer dizer que é uma medicação que ela vai atuar nos receptores de noradrenalina e adrenalina no nosso organismo, fazendo o bloqueio desses. As condições que podem ser tratadas com o propranolol vão de hipertensão arterial, a pressão elevada, também taquicardias, arritmias cardíacas que necessitam de controle, de diminuição da frequência do coração, angina, que é aquela dor no peito que o paciente tem por uma obstrução, por uma placa de colesterol no coração, ou até mesmo espasmos das artérias coronárias e outras condições no coração. Entretanto, viu-se que o propranolol ele tem um benefício muito importante em algumas outras situações, especialmente em condições neurológicas. E a primeira condição que eu vou falar é a profilaxia das cefaleias. As cefaleias são aquelas dores de cabeça, podem ser do tipo de enxaqueca, cefaleia tensional. O uso do propranolol teve benefícios muito importantes para prevenir as novas crises, diminuindo assim em alguns pacientes, não em todos, as crises de enxaqueca, as crises de cefaleia tensional. É importante notar que quando há o bloqueio dos receptores de noradrenalina e adrenalina no nosso coração e nos nossos vasos sanguíneos, ele vai atuar também no sistema nervoso central, diminuindo as crises e os picos de dor naqueles pacientes que têm esses tipos de cefaleia. O propranolol é uma das medicações muito utilizadas na profilaxia das crises desse tipo de enxaqueca. E não pense que é só para enxaqueca que ele pode ser utilizado também na área neurológica. Ele pode ser utilizado também para pessoas que têm o tremor essencial. O tremor essencial ele é observado em pacientes jovens, não tem nenhuma comorbidade ou outra doença que fazem aquele tremor piorado em situações de estresse e também aquele tremor que é visualmente visto em condições que o paciente executa trabalhos minuciosos. Esse tremor essencial ele pode ser diminuído com o uso do propranolol. O propranolol ele tem uma ação mais longa, ele pode ser utilizado 1 a 2 vezes por dia ou até mesmo 3 vezes por dia em determinados pacientes, que pode fazer assim a diminuição do tipo de tremor essencial. O paciente ele pode utilizar dessa medicação para fazer esse tratamento. Então ele é muito importante também nessas condições. Que o propranolol ele tem essas atividades sobre essas doenças também muito importantes na parte neurológica. Agora, na parte psiquiátrica também tem, e é no caso das crises de ansiedade nos transtornos do pânico. O propranolol ele pode ser utilizado para pessoas que estão fazendo tratamento psiquiátrico para essas condições e tem muita ansiedade, aquela síndrome de pânico associada ao transtorno de ansiedade, que faz e tem muita agitação psicomotora, a pessoa fica muito agitada, a pessoa realmente em uma crise de ansiedade, ela pode até se machucar ou se automutilar. A pessoa junto com o tratamento psiquiátrico, com os medicamentos que demoram um pouco a fazer efeito, podem utilizar o propranolol para diminuir aquela sensação de palpitação, de taquicardia, de mal-estar, de adrenalina que a pessoa tem com a medicação propranolol. O propranolol ele pode ser utilizado também em 1 a 2 vezes por dia, conjuntamente com a medicação utilizada para o transtorno de ansiedade e também para as crises do pânico. Às vezes, o propranolol ele vai ajudar a pessoa a diminuir aquela agitação, aquela sensação de mal-estar. A adrenalina é o hormônio do medo, é o hormônio do susto. E quando a pessoa está utilizando o propranolol, ele vai diminuir essa ligação da adrenalina aos receptores no coração, nos vasos sanguíneos, no sistema nervoso central, em todas as partes do corpo. Inibir o hormônio do medo, não deixando com que ele atue no nosso organismo,
faz parte da estratégia do uso do propranolol para o tratamento das crises de ansiedade. E o propranolol, ele pode ser utilizado em doses de 10 até 320 miligramas, dependendo de cada pessoa. Eu falei muito dessa medicação aqui nesse vídeo que eu estou deixando aqui para vocês. Deixa esse vídeo aqui no card e falo para vocês, assista esse vídeo com calma e com atenção se você faz uso dessa medicação, pois é um vídeo muito importante e detalhado, onde eu explico a bula completa, as indicações, as contraindicações, por que tomar o propranolol em determinadas situações e muito mais. Então não deixe de assistir esse vídeo, mas preste atenção que ainda tem muito mais coisa. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a conteúdo diário que eu posto aqui para vocês. Mas se você quer um conteúdo exclusivo sobre arritmias cardíacas e marca-passo, não deixe de se tornar um membro do Dr. Arritmia. Tornando-se um membro VIP Arritmia, você terá acesso a todos os vídeos e todos esses benefícios de ser um membro do Dr. Arritmia. A utilização do propranolol deve ser prescrita por um médico, pois não é qualquer pessoa que pode tomar essa medicação. Existem contraindicações importantes que as pessoas têm que saber para o uso dessa medicação. Por exemplo, se você tem asma, você já chiou o peito, se você tem algum problema pulmonar, deve-se ficar atento se você não tem contraindicação para utilizar. Em alguns casos, o propranolol ou qualquer medicação beta-bloqueadora que não é seletiva ao coração, ela pode induzir ou piorar as crises de asma. Então isso também é importante. Algumas pessoas têm a pressão baixa e não vão tolerar doses altas ou até mesmo doses pequenas do uso do propranolol. Então depende muito também do uso dessa medicação a decorrer de cada pessoa. Não tome sem avaliação de um médico ou uma avaliação prévia do seu cardiologista. É importante que toda medicação seja prontamente avaliada por um médico para que seja prescrita, pois há contraindicações em qualquer pessoa, em qualquer indivíduo que não pode tomar qualquer medicação. Cada organismo age de um jeito. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito importante para você e não se esqueça de assistir o vídeo completo que eu deixo aqui no final desse sobre o propranolol. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia.